Olá, sejam bem-vindos ao nosso programa ao Frente a Frente, que começa agora. A entrevista de hoje é com a secretária de organização da UBM, União Brasileira de Mulheres Seccional Alagoas, Andréa Alfama. Andréa esteve aqui conosco há 10 anos e agora volta para falar sobre os casos de violência contra a mulher, os instrumentos que estão aí à disposição da justiça, da polícia, das entidades, enfim. Vamos tratar desse universo terrível para as mulheres. Andréa, como disse, é um prazer tê-la novamente aqui no programa. E aí, inicialmente, eu gostaria que você nos dissesse, pelos estudos que levam a identificar as causas dessa violência, o que é primordial para que isso esteja acontecendo. Obrigada, mais uma vez. Gorete, obrigada pelo convite. É uma alegria muito grande estar aqui com você mais uma vez. Pena que para falar sobre um assunto tão difícil, tão espinhoso, que é a violência, essa mazela social que a gente vive, que é a violência contra a mulher. Eu atribuo, primeiramente, o aumento exponencial da violência contra a mulher. Eu até fiz uma entrevista há uns dias atrás falando sobre isso. É uma causa, ela é multifatorial. Você não tem um fator isolado nesse aumento de violência. Eu acredito, em primeiro lugar, a falta de regulamentação das redes sociais. As redes sociais hoje são verdadeiras avenidas para o cometimento de violência de todo tipo contra as mulheres, o discurso de ódio. Há um aumento exponencial do discurso de ódio contra as mulheres nas redes. Isso é latente, não tem nem como você contestar um fato desse. Há um projeto em trâmite para a criminalização da misoginia. Exatamente no dia de hoje estava para ser votado no Senado. Na Câmara foi retirado de pauta. Qual o interesse em se retirar a criminalização da misoginia? Da pauta, para virar a lei, misoginia, a prática de misoginia virar crime. Esse é um primeiro fator. Há um tempo atrás, há uns 2, 3 anos atrás, houve a possibilidade de se regulamentar as Big Techs no Brasil e, infelizmente, isso não foi feito. Então, crianças, adolescentes... Tem acesso a tudo na acesso internet, livre, São criaturas que estão ali sujeitas a sofrerem também todo tipo de violência e têm acesso a toda essa rede de ódio que anda nessas avenidas subterrâneas da internet. O discurso misógino, red pill, de muito ódio às mulheres. Pois é, porque... Esse é um primeiro fator, tem outros, mas esse... Você falou da causa. É uma das causas. Eu acredito... Mas que outros componentes estão sendo estudados para justificar, infelizmente, essa violência contra as mulheres? Bom, além do aumento do discurso exponencial do discurso de ódio nas redes, eu vejo também uma falta de integração das forças de segurança. Muitas vezes as forças de segurança não se comunicam. Aí eu incluo as forças de segurança, poder judiciário. Há uma certa dificuldade em determinados locais para que se haja uma maior integração. Por exemplo, Rio Grande do Sul, até pouco tempo atrás, eu não sei se já mudou, não existia a opção da mulher fazer o boletim de ocorrência online, era só presencial. É um absurdo. Um estado avançadíssimo como o Rio Grande do Sul. Então, nesse ponto, a Alagoas está muito, muito à frente, não tem nem o que se discutir. Uhum. E aí, quando você vai pegando as realidades locais, você vê essa dificuldade de uma integração maior entre as forças de segurança e o poder judiciário, a própria falta de preparo. Então, por exemplo, quando você pega o estado de Alagoas, nós temos delegacia da mulher na capital, são 2, uma ali no COD e outra no Salvador Lira, e uma delegacia da mulher em Arapiraca. Uma briga histórica do movimento de mulheres é para que essas delegacias funcionem 24 horas. Desde sempre. Desde sempre. É uma reivindicação histórica do movimento de mulheres. E outra coisa, precisa haver uma capilaridade maior dessa rede de atendimento. Há um esforço louvável por parte do governo do estado na ampliação dos equipamentos, que são as chamadas salas lilazes. Então, alguns CISPs, eu não sei se em todos,
tem um equipamento chamado Sala Lilás, que obrigatoriamente é um espaço para acolher essa mulher que está em situação de violência. Se não houver a condição de ter uma delegacia da mulher em cada município, nós estamos falando de 102 municípios, pelo menos um equipamento pronto, preparado para acolher essa mulher em situação de violência. Então, entra aí também a questão do preparo de quem atua no acolhimento dessa mulher. De quem recebe. De quem recebe. Porque, às vezes, a mulher que está em situação de violência, ela chega para ter essa acolhida e ela sofre uma revitimização por conta da falta de preparo policial. Né? Então, muitas vezes a mulher ela sofre a violência, ela fica em pânico, ela fala, não, eu não vou registrar a ocorrência. Pelo medo de de sofrer uma revitimização ali na hora desse atendimento. Infelizmente, isso acontece, tem estudos no país inteiro sobre a revitimização. Infelizmente, né? Não há como admitir que um policial ele questione a mulher quando vai fazer a denúncia. Mas muitas vezes acontece. Sim. Né? Mas isso é fruto do meio. Querendo ou não, nós estamos uma sociedade que é predominantemente machista e misógina. Né? A polícia, ela faz parte desse contexto social, os policiais. Né? Então, às vezes, a mulher esbarra nessa situação de uma revitimização do ponto de vista institucional. E não é só no âmbito policial, no próprio âmbito do Poder Judiciário também. Né? Há uma revitimização. A própria Lei Mari Ferrer, ela é decorrência de uma grande violência que Mari Ferrer sofreu no âmbito do Poder Judiciário. Né? O CNJ interveio e hoje há uma lei em vigor que busca impedir essa revitimização de mulheres no âmbito do Poder Judiciário. Né? Há um protocolo instituído pelo Conselho Nacional de Justiça, que é o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, que é de uso obrigatório hoje no âmbito do Poder Judiciário. Né? Então, mas muitas vezes alguns juízes fazem vista grossa. Não estou dizendo que é o caso de Alagoas, mas de uma forma... Então, nós que somos advogados ficamos ali cutucando. Por favor, aplicação do protocolo. Né? Essa é uma prática entre as advogadas que atuam sob a perspectiva de gênero. Né? Nas petições está sempre lembrando sobre a necessidade de uso do protocolo. Alguns juízes não precisam de serem lembrados, ainda bem. Mas tem uma parcela aqui que a gente precisa estar ali lembrando. Olha, tem um protocolo que o senhor precisa usar, ou a senhora. Essa é mais um fator. Mas eu acredito outro fator aí. Acesso indiscriminado a armas. Isso veio com o advento do governo Jair Bolsonaro. É fato, né? Isso é um fato. Não é história... Não, isso é fato. Exatamente. Qualquer cidadão hoje pode portar arma. Então, você tem aí uma multidão... Um instrumento, não é? Uma multidão que tem acesso facilitado à arma, que não tem preparo para uso. É recorrente, se você buscar na imprensa as notícias, como você vai ver... A forma de morte. Ou CAC, né? Que é aquela licença CAC. O cidadão comum que tem um acesso facilitado à arma também está suscetível a cometer essa violência se não tem preparo para usar essa arma. Então, eu também acredito isso, ao aumento exponencial da violência. O acesso facilitado às armas, esse também é outro fator. Né? E aí eu acho que a própria falta de educação da nossa sociedade. Né? Porque tudo, eu costumo dizer aqui, os conceitos sobre democracia, sobre o trato com as mulheres, as irmãs em casa, o ambiente doméstico, familiar, é determinante para esses jovens, na maioria, estarem agredindo as mulheres sem motivo. Não só em casa também, obviamente, mas... Nasce em casa o estímulo ou não dessa prática, né, de tratar mal as mulheres. Mas não há uma política educacional voltada para a cultura de paz. Eu lembro quando eu vim aqui há 10 anos, eu falei sobre isso. Aí estou falando cultura de paz. Não há uma educação voltada para a cultura de paz. Não há uma educação voltada... Olho por olho, dente por dente. Para a equidade de gênero. Porque o que nós feministas defendemos? É o que eu falo sempre. Nós não somos contra os homens, nós lutamos por igualdade.
né? Igualdade de gênero, igualdade de oportunidade, igualdade de condições. Eu achei engraçado, porque uma vez teve um homem que quis me ofender, ele falou, você é feminista. Eu falei, obrigada, eu estou recebendo um elogio, porque eu luto em defesa dos direitos das mulheres. Uhum. É sobre isso. Né? O feminismo não é você ir contrário aos homens. A gente luta por uma sociedade menos desigual para nós Mais mulheres. justa, mais igualitária. Mais igualitária, com mais direitos. Uhum. Né? Uma sociedade onde mulher que exerça a mesma função que um homem não receba menos pelo fato de ser mulher. Uma sociedade livre de violência, uma sociedade onde nós possamos criar os nossos filhos sem tanta sobrecarga no trabalho de cuidado, né? Onde nós possamos ter a nossa autonomia sobre os nossos corpos, sobre a nossa saúde reprodutiva. A gente luta por essa igualdade, pela liberdade de existir sem medo. De escolher. De escolher e de viver sem medo. Uhum. Que eu acho que hoje... nós estamos sob a égide do medo. Nós, mulheres, estamos sob a égide do pânico, do pavor, do medo. Que vai da casa a qualquer ambiente social, né? Qualquer. A mulher não está segura em lugar nenhum. Eu não sei se você viu, saiu hoje, explodiu hoje na imprensa, o caso de uma servidora da Polícia Civil do Estado do Piauí. Ela foi estuprada dentro da Delegacia Geral. Por um funcionário terceirizado, uma servidora de 64 anos. Ela está internada em estado grave. Ela chegou a ser entubada. Ela passou 3 dias entubadas. 3 dias entubada, perdão. Repito, o estupro aconteceu dentro da delegacia. No horário de serviço. Uma sala da Delegacia Geral dentro de um equipamento da Casa da Mulher Brasileira. Assim, quando eu li... É algo que é feito de propósito para desqualificar o ambiente, provavelmente. Não, né? Não é só isso. É porque esse caso, para mim, a maior prova de que nós, mulheres, não estamos seguras em lugar nenhum. A freira, teve uma freira de 82 anos, eu não me recordo agora qual foi a cidade. Ela foi estuprada e morta dentro do convento, uma freira. Qual que vai ser a justificativa? Era o hábito que essa freira estava usando? Não era. Morreu pelo fato de ser uma mulher. Né? Assim, não há lugar seguro hoje para a gente. Não existe. Para mim, esse caso da servidora da Polícia Civil do Estado do Piauí é muito emblemático. Está hoje em todos os veículos de comunicação do país. A mulher dentro da delegacia foi vítima de uma violência absurda. Ela foi encontrada desacordada dentro da sala dela, envolta numa poça de sangue. E aí? Dentro de uma sala da delegacia da Polícia Civil. O que dizer disso? E o que se vê do poder público, que determina as políticas públicas, né, em circunstâncias como essa? Olha, eu falo sempre o seguinte, não adianta estar revestido das melhores intenções se você estrangula as políticas públicas do ponto de vista orçamentário. Porque sem dinheiro... Não se faz nada. Não se faz política pública. Né? Você está ali enxugando gelo. Então, precisa haver uma maior efetividade no investimento dessas políticas públicas. Aí a gente inclui a Política Nacional de Cuidado, tem aí uma previsão orçamentária, se não me engano, num período de alguns anos, de até 25 bi. Por exemplo, não adianta a gente fazer anúncio de equipamento da sala da Casa da Mulher Brasileira. Vamos dar aqui um exemplo. Casa da Mulher Brasileira. No âmbito do judiciário. A Casa da Mulher Brasileira, ela é uma casa, é um centro de acolhimento, de referência, de atendimento para mulheres em situação de vulnerabilidade. Né? Qual é o intuito? Ter casas da mulher brasileira em todas as unidades da federação. Né? Eu acho que tem em quase todas. São poucas as que não têm, mas as que têm, ampliar, dobrar, para ter uma rede maior de atendimento para essas mulheres. Não adianta fazer o anúncio se não houver uma corresponsabilidade dos entes federados. Aí eu falo União, Estados e municípios. Né? Não adianta a gente ter Secretaria da Mulher no município se o orçamento é pífio. Que política pública esse gestor vai fazer se ele não tiver dinheiro? Essa gestora, geralmente são mulheres secretárias. Né? Então não adianta fazer constar num organograma de uma gestão, seja municipal, estadual, se não houver um investimento
maciço de dinheiro para a implementação dessas políticas públicas. Que é o quê? É você dar formação para essas mulheres, para elas terem autonomia financeira, para elas se libertarem da dependência econômica, que muitas vezes elas estão sujeitas, para que elas tenham atendimento psicológico em casos de violência, jurídico, né, em tempo integral. Então, tudo isso custa dinheiro. Tudo isso custa dinheiro. É investimento. Para um maior investimento em equipamentos de proteção, por exemplo, Patrulha Maria da Penha. Então, é uma rede aqui, ó. Quando você fala de proteção à mulher, é uma rede. Né? Você não é só ali chegar na delegacia. Isoladamente. Não, tem todo um arcabouço aqui por trás, na rede de proteção dessa mulher, que precisa funcionar e depende essencialmente de dinheiro. Exatamente. Vamos chamar agora nosso primeiro intervalo. Passou rápido. Rapidinho. Mas estaremos de volta em um minuto. Já. Até já. Até já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. De volta com Frente a Frente, que hoje recebe a advogada Andréa Alfama. Ela que é secretária de organização da UBM, a União Brasileira de Mulheres Seccional aqui de Alagoas, e nos faz essa avaliação magistral, digamos assim, porque ela tem a vivência do trabalho nesse sentido. E a gente fala sobre a questão das mulheres no enfrentamento da violência que pode levá-la à morte por um motivo banal. É bem por aí, não é? Também. Às vezes que eu palestrei na minha vida, que eu falei sobre a violência contra a mulher, quando a gente vê o feminicídio, a consumação de um feminicídio, essa situação ela é o ápice da violência, mas ela não começa no feminicídio, ela termina no feminicídio, né? Ela começa no controle, no ciúme exagerado, nas ofensas que são proferidas, no controle sobre a roupa que a mulher usa, né, sobre a proibição de frequentar determinados lugares, de estar com determinadas pessoas, né? Esse é o tipo de situação que ele começa nesse controle disfarçado de ciúme e geralmente começa a escalar. A UBM fez uma campanha no Carnaval muito bacana, a gente todos os anos faz essa campanha aqui em Alagoas. Primeiro a campanha do não é não, né? Que depois do não tudo é assédio. Isso é outra coisa que não é clara para as pessoas. Homens. Para os homens. Homens, vamos ser objetivo aqui. E esse ano nós distribuímos um leque com uma escala de violência, o violentômetro, né? Sobre as gradações de violência, as pequenas violências até as grandes violências, assim, que é o ápice aqui, em que a mulher corre o risco de morte, mesmo, real. Então, a violência, ela vai escalando até chegar nesse ápice, que é o feminicídio. E é importante destacar que esse comportamento povoa a cabeça dos jovens, né? Sim. É lamentável uma formação que leve um jovem a ter esses preconceitos já definidos no seu entendimento da vida. É como eu falei no bloco anterior, são duas situações. Eu acho que é uma falta de educação nas nossas escolas para formar esses jovens sobre questões de equidade de gênero, de violência contra a mulher. Tem que criar a Sim. matéria, né? Eu sou a favor de que isso seja lecionado nas escolas. Eu sempre defendi isso.
Porque às vezes o jovem ele não tem acesso a essa instrução e ele está vivendo essa violência dentro de casa e ele não sabe nem nominar quando ele vê a mãe apanhando, por exemplo. Pois é. Quando ele vê a irmã num relacionamento abusivo. Ele vê e não sabe dizer o que é que está acontecendo, E vai verbalizar. E a maioria pode reproduzir essa cena, né? Essa é uma situação. A outra é este acesso indiscriminado a conteúdos misóginos nas redes sociais. Né? Por isso que é tão importante a criminalização da misoginia. As redes sociais são verdadeiras avenidas. Para quem não sabe o que é misoginia, É toda a condição de aversão e ódio a tudo que envolve mulheres. Homens misóginos, eu sempre falo outra coisa, né? Assim, as pessoas às vezes confundem. Não é verdade, eu me relaciono com mulher, eu gosto de mulher. Você se relaciona sexualmente, você tem a sua orientação sexual heterossexual, mas o heterossexual ele pode muito bem se transformar num misógino. Uhum. Né? A atração sexual é uma coisa, mas a misoginia é outra, e são condições diferentes, digamos assim. Uhum. Né? A misoginia, ninguém nasce sabendo odiar, Gorete. Exatamente. Isso é ensinado de alguma forma, a você ser machista, a você ser misógino. Ninguém nasce sabendo odiar. A criticar. A odiar. A achar Exato. que mulher é um ser inferior, né? Que tem uma condição de ficar inferior ao homem, de ser subjugada. Ninguém, eu sempre falo isso, ninguém nasce sabendo odiar. Então, aonde que essas pessoas aprendem a ter esse ódio? Onde que isso é ensinado? Pode ser porque presencia isso dentro de casa? Pode. Porque vem de um lar desestruturado? É possível. Mas também não será porque há um acesso facilitado a conteúdo que dissemina esse ódio contra mulheres? E isso passa a ser, para quem recebe a informação, algo meio banal, né? Não, e dito 1000 vezes a mesma coisa, a pessoa passa a acreditar e reproduz e acha que aquilo é o natural. E tem uma outra característica. Hoje, nós mulheres estamos numa condição melhor do que nossas avós. Certamente. Do que nossas bisavós. Certamente. Mas os homens não. Eles estão numa condição pior hoje do que há 20, 30, 40, 50 anos atrás. A evolução. É porque hoje dita. As mulheres conquistaram, querendo ou não, mais direitos, autonomia. Espaços. Direitos reprodutivos. Então, quer dizer, hoje a mulher pode decidir se ela quer gestar ou não, se ela quer ser mãe ou não. Né? Hoje a mulher... profissionalmente também. Frequenta o mercado de trabalho. 52% dos lares no Brasil são chefiados por mulheres. Então, hoje nossas condições são melhores do que há 40, 50 anos atrás. Mesmo que algumas mulheres não tenham consciência. Não, né? não tem a consciência. Não tem, algumas não têm, mas enfim, é do jogo social. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, esses homens estão perdendo espaço, esses homens estão perdendo poder, controle e domínio sobre mulheres, né? Há 50, 60 anos, estupro marital era um assunto sobre o qual não se falava. Porque muitas de nossas avós foram estupradas durante os casamentos. Famílias numerosas, de 10, 15 filhos. É raro você ver isso hoje em dia. Hoje a mulher tem mais acesso à informação, mais autonomia do ponto de vista da sua liberdade reprodutiva. Né? Ela está inserida no mercado de trabalho, ela está contribuindo, ela está crescendo profissionalmente. Ela decide rumos sobre a vida dela, sobre a casa dela. Há 50, 60 anos atrás, isso era praticamente impensável. Impossível. Impossível. Então, esses homens, no decorrer dessa linha do tempo, eles foram perdendo esse controle. E é difícil a aceitação quando você perde o controle sobre algo que te foi ensinado desde lá atrás a você ter esse controle. As mulheres não estão mais aceitando caladas a violência, a subjugação. E agora, engraçado, esses dias apareceu um debate de uma empresária com 30 mulheres que se autodenominavam esposas troféu. Como assim? Não, porque a dona de casa, que o marido era o provedor,
né? E aí eu gosto de ver os comentários, é meio que um estudo antropológico. Antigamente eu me chocava muito, hoje em dia eu faço mais para tentar entender o que as pessoas estão pensando. Aí eu vi um comentário que eu achei interessantíssimo. Falou assim, como que ela é esposa troféu? Se o cara trabalha, ele é o provedor, mas dentro de casa ela tá lavando, passando, cozinhando. Esposa troféu não faz nada. Se é para ser esposa troféu, você não tem que fazer nada. Não, mas hoje tem esse movimento das chamadas trad wives, que são as esposas tradicionais, como era 50, 60 anos atrás. Né? É uma tentativa de resgatar esse controle que os homens foram perdendo nessa linha do tempo. Né? Eu agradeço muito as que vieram antes de mim, que lutaram muito para que eu pudesse votar, ter autonomia profissional, liberdade reprodutiva. A liberdade reprodutiva em termos, né? Porque o aborto no Brasil, tirando os casos previstos em lei, ainda é crime. Mas eu posso prevenir uma gravidez tomando anticoncepcional. Exatamente. Né? Mas há 40, 50, 60 anos atrás, isso era impossível. Isso era impossível, você pensar em evitar ter filhos, priorizar sua carreira, poder se divorciar. Mulher não se divorciava, mulher se desquitava. E mulher desquitada era enxotada no tecido social que ela convivia. Minha avó foi uma mulher que se desquitou na década de 70 com 5 filhos. Foi um escândalo na época. E foi viver a vida com muita dignidade. Mas no início da década de 70, minha avó teve essa coragem, que muitas não tiveram. Aí as pessoas perguntam assim, por que os casamentos duram tão pouco? Antigamente durava mais. Lógico que durava mais, você não conseguia se libertar. Você era obrigada a viver subjugada até morrer num relacionamento infeliz em nome de uma situação para a qual o direito não dava solução. A sociedade não aceitava, era muito mais difícil. Então os homens estão indignados porque perderam esse espaço. As mulheres estão conquistando direitos. E a raiva é muito grande. O ódio é muito grande, assim. Muita raiva. Vamos fazer uma mudança de foco. Vamos. O histórico e a estrutura da União Brasileira de Mulheres nesse contexto. Então, a União Brasileira de Mulheres, ela foi fundada no dia 7 de agosto de 1988, no auge do debate da Assembleia Nacional Constituinte. Já havia uma movimentação de mulheres que debatia a questão dos direitos, da inclusão dos direitos na Constituição Cidadã, a Constituição de 88, né? Tinha a chamada bancada do batom. Era até uma forma pejorativa de chamar à época as poucas parlamentares mulheres que compuseram a Assembleia Nacional Constituinte. Então, a UBM nasceu nesse contexto de uma sede de reafirmação de direitos. Né? Então, é uma entidade de âmbito nacional, nós estamos organizadas em 25 estados, temos mais de 3.500 filiadas pelo Brasil. Nós lutamos pela independência e autonomia das mulheres, pelos direitos das mulheres, por soberania, democracia. Né? Rechaçamos toda e qualquer forma de discriminação, misoginia, preconceito de raça, de classe. É uma entidade bem ampla, da qual tenho muito orgulho de participar. Devo muito do que eu sou ao UBM hoje. Ela tem endereço fixo nos estados? Em alguns estados, sim. Alguns estados, São Paulo. Alagoas, a gente ainda está providenciando a sede, mas a gente existe. Porque é um ambiente de estudos também, né? Sim, é um ambiente de estudos. A gente está permanentemente buscando formação e participação. A UBM de Alagoas, ano passado, teve uma atuação destacada na 5ª Conferência Nacional de Políticas Públicas para as Mulheres. Nós conseguimos levar delegadas de 11 conferências livres. Foi a entidade de atuação feminista que mais tirou delegado nas conferências livres. Foi assim, uma atuação muito destacada, foi muito bacana. Foi um espaço de muito debate. Pois é. Depois de, se eu não me engano, quase 10 anos, sem realização de conferência na área de políticas públicas para mulheres. Nós passamos quase 10 anos sem fazer. A última tinha sido no governo Dilma, se eu não me engano. Então, foi muito tempo. E aí a gente conseguiu eleger uma bancada bacana aqui em Alagoas e nós levamos as nossas delegadas. Foi muito bom. Importante, porque você cria uma unidade nacional para fortalecimento
de políticas públicas que são apontadas e que dão certo, não é? Sim. A UBM tem participação no Conselho Nacional de Saúde, tem cadeira, no Conselho Nacional de Direitos Humanos e no Conselho Nacional de dos Direitos da Mulher. Então, nós temos cadeira, participação em 3 conselhos nacionais. Em alguns estados, nós temos participação também nos conselhos estaduais. Né? Hoje é uma batalha nossa para a gente conseguir ter participação numa cadeira em nível estadual. Hoje é uma luta nossa, porque nós passamos um período aí meio que vou dizer, num stand-by. Né? A entidade foi se reorganizando e hoje ela está funcionando a todo vapor. Eu falo Estado de Alagoas, né? Porque em âmbito nacional a UBM nunca parou. A UBM tem atuação destacada no âmbito judicial, em casos rumorosos, como foi o caso da palhaça Julieta no Amazonas, que fazia palhaçaria, estava passando de bicicleta por Manaus, foi sequestrada, estuprada e morta. A UBM tem atuação com a Mixcure em várias ações referentes aos direitos das mulheres em trâmite no Supremo Tribunal Federal. Então, assim, é uma atuação muito sólida, né, em defesa dos nossos direitos. Dá muito orgulho. Assim, é um trabalho muito árduo, mas dá muito orgulho. Dá orgulho para quem participa. Demais. E muito. Reconhecimento Sim. a quem assiste. Demais. Assim, eu falo com muito amor da UBM, muito amor, muito carinho. Hoje estamos capitaneados pela presidenta Vanja André, minha xará. Isso é uma figura sensacional. É um diálogo muito bom entre os estados, muita unidade de ação. Então, só coisa boa, apesar da luta sem glória. Vamos chamar agora nosso segundo e último intervalo. Já estaremos de volta. De volta com o Frente a Frente, que hoje recebe a advogada Andréa Alfama, secretária de organização da UBM, a União Brasileira de Mulheres, seccional aqui de Alagoas, e nos fala, né, sobre a atividade da entidade, como também as lutas na prática do dia a dia. Vou voltar com esse assunto do feminicídio, porque é algo que estarrece. Muito. Né? E ter o Brasil no 5º lugar... Sim. É algo muito doloroso. Triste, doloroso, exatamente. Olha, o Brasil está em 5º lugar no índice de feminicídios. São 4 feminicídios por dia, são 9 estupros por hora, mais de 500 agressões por minuto contra a mulher no Brasil. Né? Estupro contra mulheres e meninas, 9 por hora. 4 feminicídios por dia, em média. Essa é uma média. É impressionante. Eu estava comentando com minhas colegas hoje cedo, como a pior notícia, o pior final de semana para as mulheres é sempre o próximo. Sempre piora. Nós tivemos um final de semana tenebroso aí, de casos horrendos, que foi o de uma moça alagoana, que foi a Flávia Barros, que foi assassinada num quarto de hotel em Aracaju. E, na sequência, o namorado deu um tiro na cabeça, mas está vivo, né? Tentou se matar. O caso da Guarda Municipal de Vitória, a chefe da Guarda Municipal de Vitória, que era uma mulher na linha de frente do combate à violência, foi morta pelo marido,
policial rodoviário federal. Eu não sei se esse chegou a cometer suicídio, se ele está vivo, não sei se ele atentou contra a própria vida. E o caso da menina de Recife, de 22 anos, com um filhinho de 3 anos, com medida protetiva em vigor, o marido conseguiu invadir o condomínio, matou essa mulher e se matou na sequência. São crimes brutais, terríveis, covardes. É assustador, assustador. Eu venho há 11 anos falando sobre violência contra a mulher, mas eu nunca vi tanta situação. Não pode ruim. normalizar Nunca. a percepção e a visão desse horror, né? É porque se você abre o seu Instagram hoje, você vai ver lá o que mais vai ter notícia de violência contra a mulher, de feminicídio. E a pior passa a ser algo banal. banal. E a pior notícia é sempre a próxima. A pior notícia sempre vai ser a próxima, e já tem sido assim há algum tempo. Então, a gente só quer viver, não aguentamos mais. Tá desesperador, sabe? É sufocante. Isso mostra que as formas de combate não estão bem aplicadas, ou a forma mesmo, ela não está cumprindo o seu objetivo? Olha, muita gente pergunta assim, a lei é fraca? Eu digo para você que não. A lei do feminicídio, ela, primeiro, foi criada em 2015, ela foi aprovada em 2015, foi sancionada à época pela presidenta Dilma Rousseff. O feminicídio passou a ser uma qualificadora do tipo penal homicídio. Hoje, o feminicídio é um crime autônomo. Então, existe o tipo penal do feminicídio, tá? É a maior pena em abstrato do Código Penal brasileiro, de 20 a 40 anos. A progressão de regime para o crime, para quem comete o crime de feminicídio, ela é totalmente diferente para quem comete outros crimes hediondos. Você tem que progredir, você tem que ter cumprido 55% da pena. É mais elevado até do que os outros crimes hediondos. Então, é o que? É falta de endurecimento da lei? Eu não acho que seja. Sinceramente, a Lei Maria da Penha é uma das legislações mais avançadas do mundo no combate à violência contra a mulher. Isso é reconhecido. E nem isso impede. Nem isso impede. Nem isso de impede. realizar o feminicídio. Não impede, não impede. Mas o que pode ajudar a coibir, porque essa violência ela é uma violência muito específica. Ela não é uma violência dependendo do tipo de violência, tá? Que você está sujeita ao andar na rua. A maioria dos crimes de feminicídio acontecem dentro de casa. Não é quando você está andando na rua. Tem os casos de feminicídio que o cara pega, espera a mulher. A abordagem é na rua, mas a maioria acontece dentro de casa. Então, precisa de haver uma maior efetividade na política pública para dar autonomia financeira para essa mulher, para dar suporte jurídico, psicológico, emocional, para que essa mulher saia em segurança dos relacionamentos. Como eu falei lá no primeiro bloco, é uma série de ações que precisam acontecer em conjunto. A exemplo do Pacto Nacional. Do pacto, né, que é um compromisso. Que foi lançado este ano. Foi uma iniciativa louvável do presidente Lula nesse sentido, porque é um chamamento dos homens à responsabilidade. É o que eu falo. Se os homens não estão incomodados com essa onda absurda de violência contra a mulher, é porque muito provavelmente eles são parte do problema. Porque não tem como não ficar incomodado com essa epidemia de feminicídio, de espancamento, de humilhação a que as mulheres estão sendo submetidas. Por outro lado, há um movimento orquestrado nas redes de red pills, de movimentos de extrema direita, no sentido de desqualificar a luta dessas mulheres, de desqualificar as vítimas de violência. A própria Maria da Penha foi vítima disso. O ex-marido dela foi patrocinado por uma organização, eu considero como uma organização criminosa, para produzir um documentário para dizer que a Maria da Penha não sofreu violência. Desconstruir a verdade. Desconstruir a verdade dos fatos. A Maria da Penha sofreu 2 tentativas de feminicídio. Ela levou tiro pelas costas e ela foi eletrocutada pelo ex-marido. O Brasil foi condenado na Corte Interamericana de Direitos Humanos em virtude da demora no julgamento do caso da
Maria da Penha. Então, como que isso não aconteceu? E claro que aconteceu, isso é fático, isso é histórico, não tem como você ir inventar uma de história, encontro né? a fatos, não tem como você ir de encontro a dados. Você pega os dados do Anuário de Segurança Pública, todos os anos a violência vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. E o ano começou muito ruim para nós mulheres, muito violento, em vários estados, mas muito violento mesmo. Assim, é apavorante, eu diria, apavorante. A Política Nacional de Cuidado que foi lançada ano passado, Sim. Qual é a expectativa que se tem sobre essa política? Então, a Política Nacional de Cuidado é uma tentativa de corresponsabilização, né, entre governo, família e sociedade civil, para que haja uma maior equidade de gênero, para que não haja tanta sobrecarga para a mulher que exerce o trabalho de cuidado, porque tradicionalmente o trabalho de cuidado sempre foi reservado para nós mulheres. Não é à toa que a gente cumpre dupla, tripla jornada. Pois é, essa questão da jornada de trabalho para as mulheres tem que ser diferenciada. Não tem outro caminho. O que é que a senhora diz sobre essa questão? Então, é como eu falei, a gente exerce dupla, tripla jornada, porque o que é o trabalho de cuidado? É aquele trabalho invisibilizado pela sociedade, né? Que a mulher, geralmente, ela exerce no cuidado com a sua família. Filhos, pais idosos ou irmãos que dependam, enfim. Esse trabalho ele é totalmente invisibilizado e não remunerado, mas não deixa de ser um trabalho. Não considerado. Não é considerado, mas hoje... Na prática, sim. Mas na prática né? Então, é uma tentativa do governo de haver aí uma corresponsabilização para diminuição dessa sobrecarga em cima das mulheres. Essa é a tentativa da Política Nacional de Cuidado. Né? Eu tenho uma amiga muito querida que ela fala assim, isso é um projeto de felicidade para nós. Eu falei, com certeza. Você precisa ter tempo livre para cuidar de si, para ter cuidar lazer. Cuidar dos seus e de si. Exato, cuidar dos seus e de si, ter tempo de qualidade com a família, ter direito a lazer. É pesado, né? Ter alguém em casa em cima de uma cama, seja irmão, pai, mãe. Filho pequeno. Pois é. Porque você chega do trabalho, você vai para casa, você tem que dar a janta, você tem que lavar a louça, você tem que botar roupa, você tem que preparar a mochila do seu filho. As mulheres que trabalham como doméstica, por exemplo. Quem cuida da família dessa mulher? Porque exatamente. Ela está cuidando de uma família. Exatamente. E a família dela está... Ela chega para uma outra jornada de trabalho. Exatamente. Né? Então, a Política Nacional de Cuidado, ela busca diminuir esta sobrecarga, promover mais equidade de gênero. O Poder Judiciário está acordando para isso e eu fico muito feliz. Então, hoje já há decisões judiciais no sentido de reconhecer que quem fica com a maior parte da demanda do trabalho de cuidado tem que pagar menos pensão ou merece receber por ter esse trabalho de cuidado. Já tem mãe sendo remunerada por exercer esse trabalho de cuidado. Não são muitas decisões, mas já há algumas decisões nesse sentido. Isso é um avanço, porque antigamente não se cogitava isso. Tem que buscar aquela velha necessidade financeira nos cofres públicos para viabilizar uma política pública. Sim. Importante como essa. É a creche em tempo integral, né? Eu acho que a creche é determinante para essas mães. Qual é a maior preocupação de uma mãe com a que trabalha? É aonde o filho vai ficar enquanto ela estiver trabalhando. Aonde que essa mãe vai deixar essa criança? Pois é. Insegurança, poder buscar quanto tempo essa mãe perde no trajeto da casa dela até o trabalho. Isso também tem que ser levado em consideração. Tem que contabilizar tudo. Tudo, porque você perde muito tempo no transporte para se deslocar da sua casa para o trabalho, você perde em qualidade de vida. Então, várias coisas para serem olhadas, Gorete, várias. Felizmente tivemos um pouco da sua presença para ganhar conhecimento. Estamos no minuto final da nossa entrevista. Eu agradeço a sua participação.
mais uma vez, 10 anos depois. 10 anos depois. Fique à vontade, suas considerações. Então, eu queria, em nome da UBM de Alagoas e a UBM Brasil, agradecer pela oportunidade, pelo espaço, por falar um pouco sobre o que é a UBM. Para quem quiser se filiar à União Brasileira de Mulheres, o nosso perfil no Instagram é @UBM de Maria _AL, tá? A filiação é gratuita, não se paga anuidade, nada, basta querer lutar pelos seus direitos e querer transformar a sociedade. Nossas portas estão abertas para receber todas as mulheres de todas as classes, enfim, nossa casa está aberta. É espaço de luta e de acolhimento também. Repete, por favor. O endereço Sim, é @UBM_AL. E tem também a página da UBM Brasil, que é @UBM Brasil. É isso. Muito obrigada. Eu que agradeço. E até uma próxima oportunidade. Até a próxima, querida. Obrigada. Muito obrigada. Ficamos por aqui. Obrigada a você que nos assiste e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente, também com você.